Tudo bem, pessoal? Satisfação estar aqui com vocês de novo. Disciplina de contabilidade gerencial para essa nossa aula de número 5, né? Hoje, sabadão, estou gravando essa aula aqui no nosso Google Meet para deixar ela registrada aí para vocês. A gente vai falar hoje de ponto de equilíbrio, que não é um assunto muito difícil. São poucos slides que eu trouxe aqui para contextualizar teoricamente, para vocês resgatarem alguns dos conhecimentos que vocês já têm, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é esse ponto de equilíbrio, né? O que ele representa? Ele é o exato momento em que as receitas e as despesas estão empatadas, elas são iguais. Né? E aí, nesse momento, significa também dizer que a gente tem um lucro igual a zero nesse raciocínio. Então, lembra lá que eu expliquei para vocês, né? A gente faz sempre uma provinha real para entender a dinâmica do processo, percebendo a receita que entra para a empresa, né? A sua venda que ela faz, o dinheiro que entra é uma receita, aí ela tem alguns gastos, as suas despesas. A partir dessas despesas, a gente determina a margem de contribuição e depois da margem de contribuição a gente chega efetivamente ao lucro, né? Para a gente entender, então, aqui o ponto de equilíbrio, ele é importante por quê? Porque ele representa o momento em que a empresa não vai ter mais prejuízo. Então, uma vez que eu estou pensando em criar um negócio, ou estou tocando um negócio já, eu preciso entender o mínimo que eu preciso alcançar, vender, digamos assim, né, em determinado período, para poder pagar todas as minhas contas. Esse é o ponto de equilíbrio ideal para qualquer empresa. Né? A gente faz esse raciocínio. E aí é só importante lembrar que nesse momento ele é um indicador de que o lucro é zero. O fato disso ser uma coisa boa significa que a empresa não está tendo prejuízo, mas também não pode ser confundido com lucro empresarial. Tá? É o lucro zero. Receitas e despesas são iguais, portanto, tudo que você ganha, você gasta nesse momento, é o ponto de equilíbrio. Aí, em tese, né, ele não é tão bom assim na prática, você precisa sempre superar o ponto de equilíbrio, por quê? Porque uma empresa ela é criada para ter lucro. Você não vai trabalhar um mês inteiro tocando ali uma empresa, um negócio, para ter um lucro de zero. Então, não faz sentido isso. Você quer ultrapassar esse ponto de equilíbrio sempre. E ainda aqui nós estamos falando daquele conceito, né? Custo, volume e lucro, tá bom? É o mesmo raciocínio. Então, o ponto de equilíbrio ele tem o objetivo de determinar duas coisas. A quantidade a ser vendida, né? A gente está falando aqui de venda de mercadoria prioritariamente, a colega comentou um pouquinho sobre os serviços, mas podemos aplicar o mesmo raciocínio, tá bom? Quantidade a ser vendida e o faturamento a ser obtido, que são nada mais, nada menos do que a mesma informação vista por óticas diferentes. Então, em uma eu estou falando em quantidade e em outra eu estou falando em moeda, em faturamento, para que a empresa possa efetivamente cobrir os seus custos fixos em determinado período. E o período é importante, a gente vai trabalhar com ponto de equilíbrio mensal, trimestral, anual, entendendo a diferença entre cada um deles, ok? Existem três tipos de ponto de equilíbrio, né? A doutrina explica e faz ali raciocínios de cada um deles. Ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. A gente vai ver a diferença entre cada um deles aqui. Desse conceito do ponto de equilíbrio surge um outro chamado de margem de segurança. Então vamos imaginar, olha, eu trabalhei o mês inteiro, a minha receita foi de 30, a minha despesa foi de 30. Eu sei que eu estou no ponto de equilíbrio porque o lucro foi zero. Eu estabeleço uma margem de segurança um pouquinho acima desse ponto de equilíbrio. Daí eu coloco, olha, a minha receita ela tem que ser de 20, aliás, de 50, né, 20 a mais, para que eu tenha ali uma segurança, uma folga. Né? Isso também é adotado, mas ele deriva desse conceito original do ponto de equilíbrio, tá bom? É uma forma de garantir que essas receitas sempre ultrapassem esse ponto. A fórmula dele é sempre muito básica, muito direta e é fácil da gente aplicar. Vão ser os custos fixos dividido pela margem de contribuição. Excepcionalmente aqui a gente vai usar o percentual da margem de contribuição, né, que fica mais fácil fazer esse raciocínio. Com isso, a gente encontra o faturamento a ser obtido. Uma vez que eu encontrei o faturamento a ser obtido, eu divido pelo preço de venda. Então, vamos fazer esse raciocínio na prática, tá? Só para a gente ter um exemplo, eu estou usando o contábil, daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo de cada um deles. Custo fixo da empresa, R$ 1.200. Vamos supor que ela paga um aluguel, aí ela tem lá outras despesas operacionais que a gente vai ver no exercício, e aí tudo isso somou R$ 1.200. Qual é a margem de contribuição que ela tem ali, média, geral, ou de um único produto que ela está fazendo esse raciocínio? O ponto de equilíbrio F que eu estou colocando aqui é o faturamento. Então, a gente vai pegar 1.200 e dividir por 0,20. Quem não viu a aula anterior, assiste ela primeiro. Eu falei sobre isso, sobre o percentual, transformar em casas decimais, etc. Né? Então, quando a gente faz essa continha, 1.200 dividido por 0,20, a gente chega ao conceito de R$ 6.000, ok? Então, a partir deste preceito, a gente vai ter a ideia, então, de que o faturamento a ser alcançado é de R$ 6.000.
eu pego esse faturamento e divido pelo meu preço de venda. Vamos imaginar que cada unidade que eu vendo custa R$100. Né? Custa não, é vendida por R$100. O meu cliente paga isso. Então, 6 mil dividido por 100 cada uma, eu tenho que vender quantas unidades? 60. Aí eu sei o meu ponto de equilíbrio, tanto em quantidade, 60 unidades, e também em faturamento, R$6.000. Dentro de qual período? Daquele que o meu custo fixo foi pré-estabelecido. Então, se isso aqui é um custo fixo mensal, são as contas do mês, eu sei que eu tenho que vender todo mês 60 unidades, que vão ser a mesma coisa que R$6.000 em faturamento. Ok? Tomar um cuidado, né? Que aí, às vezes, para quem não tem muita prática, ou nunca trabalhou nessas áreas, né? Enfim, nesse departamento, principalmente financeiro, às vezes a gente faz venda a prazo. E se você faz uma conta de ponto de equilíbrio, considerando que esses 6 mil serão tudo venda à vista, a gente vai ter uma dificuldade, um desencontro de informação. Ainda que o seu faturamento seja de 6 mil, você vendeu metade à vista, metade a prazo. Quanto de dinheiro que entrou? Metade. E a metade disso, efetivamente, não vai pagar os seus custos fixos, tá bom? Vamos então, antes da gente ir para o exercício, ver um exemplo de cada um deles para ver a diferença do que seriam essas três fórmulas, por que tem cada uma delas. O contábil, ele vai levar em consideração esse raciocínio mais básico que a gente viu aqui. O financeiro, ele vai excluir a depreciação, a amortização ou a exaustão, o que a empresa tiver. O que é depreciação? É o desgaste pelo uso, pelo consumo, né, ou pelo tempo também de bens tangíveis, né? Os veículos que a gente usa, o maquinário que a gente usa, isso é a depreciação. A amortização para bens intangíveis e a exaustão para terras, né, para bens naturais, que a gente chama, para itens em específico. Se a minha empresa explora lá, sei lá, uma mina de ouro, né, a produção, a atividade dela é essa, eu vou ter que calcular a exaustão. Se eu trabalho com gado, por exemplo, ele consome o pasto, eu vou ter que calcular a exaustão do pasto. Enfim, são técnicas contábeis que a gente utiliza. E o ponto de equilíbrio financeiro exclui esses três. Por quê? Porque esses três, eles seriam constituídos, ou seriam o que a gente chama de reservas, né? Eu tiro a amortização, eu calculo a depreciação, eu faço essa prática para poder reservar um dinheiro para repor aquele bem. Então, vamos entender assim, eu tenho um veículo na minha empresa, ele tem uma vida útil estimada, né, de 4 anos. Eu vou calcular uma depreciação mensal, um desgaste mensal. Para quê? Para que no final dos 4 anos, é como se eu fizesse uma poupança. No final dos 4 anos, eu tenho um valor para repor um bem de igual montante, né, de igual valor. Então, aí depois, nas aulas futuras, eu vou mostrar para vocês o cálculo, usar exemplos especificamente. Mas a gente exclui no financeiro por quê? Porque essa reserva, ela considera que você vai tirar ali dinheiro, mas na verdade você nunca tira. Né? O pessoal não costuma fazer isso. Usa a depreciação, mas não reserva esse dinheiro, acaba gastando com outras coisas. E aí entende-se aqui que são despesas não desembolsáveis, né? Você não paga isso para ninguém. Então, elas não podem ser levadas em conta quando você fala do financeiro. E o último vai ser o econômico. Né? Aqui, então, o ponto de equilíbrio econômico, ele vai considerar o quê? Ele vai considerar um chamado custo de oportunidade. Ao invés de tirar, a gente adiciona uma coisa. Então, o custo fixo mais o custo de oportunidade. O que seria isso? Imagina que você está analisando duas circunstâncias diferentes. Uma, aplicar ali o dinheiro para ser sócio de uma empresa com algum amigo seu e fazer o negócio girar. Né? Aí a outra seria deixar esse dinheiro na poupança. O custo de oportunidade é você calcular quanto renderia aquele mesmo dinheiro na poupança. Imagina que você colocou R$1.000, vai render R$5. Pronto. Qual é o custo de oportunidade? R$5. Se você coloca esses mesmos R$1.000 na empresa, você leva em conta, no sentido econômico aqui, como seria se você tivesse deixado na poupança. Então, é para tentar fazer um raciocínio para perceber se vale a pena ou não aplicar aquele recurso naquela ideia, naquela circunstância, enfim. É para fazer uma análise mais econômica propriamente dita. Então, ele soma isso ao custo fixo, entendendo que uma vez que você colocou esse dinheiro ali, você deixou de colocar e ganhar na poupança, digamos assim. Não estou recomendando poupança, não estou falando nada disso. Estou dizendo que é um exemplo. Podia ser outra aplicação financeira, pode ser duas oportunidades que a empresa tem. Compra uma máquina para produzir mais ou compra um veículo para entrega. Pode ser uma circunstância mais ou menos nesse sentido. Depende muito da realidade da empresa. Mas todos eles vão partir de qual princípio? Custo fixo dividido pela margem de contribuição. E aí eu encontro o meu preço, meu ponto de equilíbrio em faturamento. Divido isso pelo meu preço de venda, acho a quantidade a ser vendida. Então, parte-se sempre do mesmo raciocínio, tá bom? Então, só para exemplificar aqui, eu deixei uma remuneração, né, 10% desses R$1.200, 120 ali, então.
Deu esse montante, você faz o raciocínio, custo fixo mais o custo de oportunidade, você vai chegar ao raciocínio de 1.200 mais 120 dividido pelos mesmos 20%. Aí o faturamento, na verdade, tinha que ser de 6.600, né? Ao invés dos 6.000 que a gente calculou lá antes. Então, é apenas para entender mais ou menos esse raciocínio. Então, numa hipótese ali, eu venderia R$100 essas unidades, então eu teria que vender 66 e não 60, como a gente calculou anteriormente. Depende muito da leitura, do tipo de negócio, se você está considerando de fato esse custo de oportunidade como uma realidade, né? Ele deve ser calculado com muita prudência, com muita tranquilidade, porque nem sempre a gente consegue ter previsibilidade para aplicações e rendimentos em específico. Aqui, uma das exemplificações que vocês podem adotar, caso já conheçam e tal, e queiram aí associar com o dia a dia, é o retorno do investimento. Então, é considerar que o sócio ele pré-estabeleceu ali um retorno de 1% ao mês, ele estabeleceu ali um retorno de X reais ao mês, algo nesse sentido, tá bom? Então, aí vai depender muito de cada realidade. E para fechar o raciocínio, a margem de segurança, né, o percentual, ou a quantidade, ou o valor acima do ponto de equilíbrio que eu já falei. Ele é indicado para estabelecer esse faturamento mínimo. Então, você não faz um planejamento com o ponto de equilíbrio. Você faz um faturamento aplicando uma margem de segurança, entendendo que ela vai estar um pouquinho acima, né, alcançável, essa meta também não pode ser exagerada, mas ela vai ser uma segurança, por quê? Porque às vezes você vai ter uma variável. Então, num determinado mês você pode atingir esse ponto de equilíbrio e passar dele e ter lucro. Em outro mês você pode não vender tanto. Depende muito de cada negócio. Então, basicamente a gente vai encontrar, então, essa ideia da margem de segurança partindo do preceito de receita total, né, todo o dinheiro que você faturou, menos a receita prevista do ponto de equilíbrio. Então, eu achei que o meu ponto de equilíbrio é R$6.000, eu vendi 10.000. Qual é a minha margem de segurança? É essa diferença. São esses 4.000 a mais que eu tive naquele mês. E aí eu consigo pré-estabelecer alguns padrões quando eu olho o histórico de venda de uma empresa, por exemplo. Ou ainda, né, a quantidade a ser vendida com a quantidade total que na verdade foi vendida. Né? Então, para vender R$10.000, eu tive que vender 100 unidades. Então, das 100 unidades, o meu ponto de equilíbrio era 60. Qual que é a diferença? 40. Essas 40 unidades representam a minha margem de segurança naquele período. Tá? Então, depende muito do planejamento da empresa, né, da forma como se quer aplicar. Aí aqui, só para exemplificar, né, as vendas realizadas, R$8.000 menos os 6, eu falei dos 10, mas a gente podia usar os 8 aqui. Então, a margem de segurança, o MS, né, 8.000 dividido por 6.000, vai dar um índice aí de 1,33. Né? Isso também é adotado para fazer a referência, que seria um 33% a mais do que o ponto de equilíbrio, quando a gente quer fazer uma análise em específico da empresa. Aqui, importante para vocês lembrarem, que é o que eu vou exemplificar agora. A gente vai fazer sempre a fórmula do ponto de equilíbrio contábil, tá? Porque eu não preciso que vocês, nesse primeiro momento, dominem aí a amortização, depreciação, exaustão, nem mesmo que se preocupem tanto com o custo de oportunidade. Porque se você domina o contábil, fica mais fácil fazer os outros. Então, é custo fixo dividido pela margem de contribuição, depois preço, ponto de equilíbrio dividido pelo preço de venda para achar essas duas informações, em faturamento e em quantidade. Observar sempre o período, né, que são estabelecidos aí os custos e despesas fixas, beleza? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá bom? Confirmar que está gravando ainda, bacana. Vamos lá para o nosso exercício, que a gente parou na questão número 2, né? Fizemos a resolução da 1 na aula anterior, para quem não assistiu, e hoje a gente vai comentar então um pouco de como resolver essa questão número 2. Por isso que eu estou pedindo aqui, olha, o ponto de equilíbrio em quantidade de faturamento. O que significa isso? Vamos lá para a nossa resolução. Calculamos lá o preço de venda e chegamos a estes números de acordo com a aula anterior. Para fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, eu botei uma formulazinha. Esqueçam por enquanto essa segunda parte aqui que eu vou chegar lá. Mas a gente vai calcular ele primeiro mensal, que é essa primeira tabelinha. Então eu tenho aqui do lado produto 1, produto 2, 3 e 4, tá bom? Que são os mesmos produtos que a gente está trabalhando aqui em cima. Lembram que eu falei para vocês, olha, essa primeira informação, essas despesas operacionais também são chamadas aqui no nosso raciocínio de custos fixos. São as despesas que todos os meses vão acontecer. Salário, água, energia, o consumo de alguns materiais em específico para fazer o negócio funcionar, né? No nosso exemplo aqui, sem necessariamente detalhar tudo. Aí se você tem um caso prático, você vai fazer toda a listinha, fazer um controle, né? Enfim, se não tem contabilidade, vai ter que fazer uma análise mais aprofundada. Então, tá aqui as despesas operacionais, totalizaram 4.500.
só para a gente ter essa base. Então, isso aqui, olha, total mensal é o que a gente chama de custo fixo. Porque eu sei que, independente das operações da empresa, isso vai acontecer, né? Eu vou ter esse custo fixo de alguma maneira. Pode ser que o material de consumo, a energia, a água, mês que vem, venham num valor diferente. Suba, diminua, enfim. Mas eu sei que eles são recorrentes e a empresa sempre vai ter esse tipo de despesa. E aí, aqui, para a gente calcular, primeiro, o ponto de equilíbrio em faturamento, o que eu preciso resolver? Olha só, a fórmula é bem simples. A gente vai utilizar o nosso custo fixo, 4.500, dividido por quem? Pela minha margem de contribuição. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora que eu vou fazendo com vocês essa continha. Então, uma vez que eu entendo o raciocínio, fica fácil. Eu expliquei para vocês que a margem de contribuição, quando é 20%, é a mesma coisa de 0,20, beleza? Tranquilo. Então, se eu quero dividir o custo fixo, R$ 4.500, dividido por 20%, eu estou trabalhando com casas decimais para facilitar o meu raciocínio. Vou chegar à ideia de 22.500. O que significa isso? Que eu tenho que vender 22.500. Eu tenho que ter um faturamento de 22.500 para quem? Para o produto 1. Por que eu estou considerando aqui o produto 1? Porque a margem dele é 20%. Estão vendo aqui? Então, é esse cuidado que eu vou ter que ter em cada um deles, em cada um dos produtos. Então, eu descobri que o faturamento dele tem que ser 22.500. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, que eu acho que deve estar pequeno. A partir deste raciocínio. E aí, para eu calcular o mensal, no sentido de quantidade, o que eu vou ter que fazer? Pegar esses 22.500 e dividir por quem? Olha só, pelo meu preço de venda. Então, a gente descobriu o preço de venda antes justamente para isso. Então, divido lá por 22,06, vai dar uma diferençazinha, né, por conta do arredondamento. Eu vou chegar a um novo número, né, 1.019,94, tarará. O que significa esse 1.019? Que ele já está arredondando, inclusive, né? Significa dizer que eu tenho que vender, em específico, 1.020 unidades para poder resultar nesse faturamento, né? Então, se eu vendesse 1.020 unidades a 22,06, eu vou chegar a 22.501, inclusive vai passar um pouquinho. Estou tendo essa dificuldade de arredondamento, mas não se preocupem, tá? Essas variações aí eu aceito, considero. É só para exemplificar. Eu falei bastante sobre isso, né? E quando a gente vai fazer na calculadora, né? Se eu vou fazer, por exemplo, esse primeiro cálculo aqui, que eu estou considerando 4.500, dividido por 0,20, estou com 22.500, vou dividir esses 22.500 pelo 22,06. Ocorre que esses 22,06, na verdade, são 22,058823 e tarará, né? Então, por isso que eu falei para vocês que o arredondamento ele é importante. Então, vamos lá, 22.500 dividido, o certo, o ideal é sempre você trabalhar com todas as casas. Então, 0,5, 88, 23, 53, e aí continua o raciocínio. E vai ficar o mais próximo possível. Vejam que agora, de novo, deu 1.019, então eu preciso tomar esse cuidado, tá? É importante que vocês sigam sempre esse raciocínio. Se estiver usando Excel, observa, dá uma olhadinha nas casas decimais para ver se não tem muita diferença. E se for aplicar um negócio real, também tome esse cuidado. Então, qual que é o fechamento do raciocínio aqui resolvendo essa questão? É que a partir do momento que essa empresa, sob essas condições que a gente viu aqui, vendendo um produto com uma margem de 20%, ela está vendendo só esse produto 1, não mais nada, né? Tendo um custo fixo de 4.500, tá? Esse custo ele vai se aplicar aos outros produtos também, é como se cada empresa tivesse o mesmo custo fixo, ou cada produto tivesse o mesmo. Mas a gente fez todo o processo do preço de venda, a gente fez todo o raciocínio para chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu vendi 22.500, eu vou empatar. Eu vou ter 22.500 de receita, menos todos os meus gastos ali, que a gente já estudou, que vão ser contemplados nesse preço de venda, vai me sobrar uma margem de 20%, e a partir deste raciocínio, eu tenho que estabelecer, então, o que a gente vai chamar de lucro zero, ou ponto de equilíbrio, tá? Então, a partir do momento que eu vendo 1.021 unidades, ou 1.020, alguma coisa, eu já estou ultrapassando esse ponto de equilíbrio. Ah, vendi 1.019, 1.018. Cheguei perto da meta, mas eu vou ter prejuízo. Quer dizer, então, que eu não alcancei ainda o meu ponto de equilíbrio. É esse raciocínio que a gente precisa ter quando a gente fala de custo, volume e lucro. Aí eu entendo que, uma vez que eu estabeleci o ponto de equilíbrio como neutro, lucro zero, receita e despesa igual, eu vou ter, então, uma meta para cima
e uma atenção especial se eu não atingir aquele montante. Sei que naquele mês, se eu não faturar 22.500, se eu não vender 22.500, se não entrar 22.500, eu não vou conseguir pagar todos os custos variáveis daquele produto, os gastos, melhor dizendo, né, os gastos variáveis que a gente pré-calculou, e não vou conseguir, ou melhor, eu vou pagar até em alguns casos esses gastos variáveis, mas não vou conseguir pagar o custo fixo. Então, como é que a gente aplica esse raciocínio? Fazendo lá a nossa famosinha prova real, tá? Aqui a gente tinha feito com o preço de venda, né? Agora eu quero mostrar para vocês para a gente fazer no modelinho como se fosse a ideia de uma DRE, tá? Seria o porquê de eu ter trazido aqui para vocês essa dinâmica. Então, qual que seria o raciocínio da receita bruta? Eu vou ter que ter 22.500. Então, seria tudo que eu vou vender. Concordam comigo? Aí eu vou ter que tirar dessa receita, de acordo com as informações que a gente tem, vou aumentar um pouquinho aqui, a gente vai ter que tirar os impostos. E qual que vai ser o imposto aplicado neste caso aqui? Eu vou ter esses 22.500 multiplicado por quanto? Segundo o nosso raciocínio, a cada produto vendido eu vou pagar 6%. Então, desse montante, eu vou ter que, de alguma forma, pagar 6%. Vamos só preencher ela aqui rapidinho que a gente vai ver. Deixa eu deixar já negativo. Ele já vai atualizando. Na comissão, a gente vai ter outra diminuição, vão ser então 4%, no frete mais 2%, beleza? Então, aqui mais uma vez, os 22 vezes 4%, tá negativo já, o frete 2%, beleza. Então aqui eu estou entendendo mais ou menos o que? Olha só, eu vou vender 22.500, vou gastar 1.350 de imposto, vou gastar com comissão, vou gastar com frete e vou ter um custo unitário. O custo unitário, como é que eu calculo ele? Eu tenho uma quantidade vendida e um custo de cada unidade, né? Então aqui o custo unitário é só para usar a mesma nomenclatura, mas ele seria o custo dos produtos, né? O custo da mercadoria vendida. Porque se eu vendi 22.500, eu vendi uma quantidade maior do que isso. Então a gente descobriu que o custo unitário era de R$15 e quantas unidades eu vendi neste exemplo aqui? Então vamos reforçar. Por que eu estou usando 22 mil? Porque eu vendi 1.020 unidades. 15 mil. Ah, tá. Tem que colocar negativo aqui, né? R$15 é o que custa cada um. Então, aqui vai ser o mesmo preceito, tá? Se eu tive lá um preço de venda 22,06, vamos colocar 0,588 para tentar arredondar, e eu estou vendendo 1.020 unidades. Tá vendo? Vai dar 22.499, né? 23,53, agora ficou um pouquinho mais próximo, tá? Só para não deixar os quebradinhos ali. Aí eu chego no conceito de um resultado bruto ou a chamada margem de contribuição, que seria nada mais nada menos do que fazer as deduções, né? Tirar tudo isso. Então entrou 22 mil e eu vou fazer as diminuições respectivas. Olha só, 22 menos 1.350, menos 900, menos 450, menos 15.300. Eu vou chegar a R$4.500. R$4.500 significa uma margem de contribuição. A gente descobriu que a margem desejada é de 20%. Então, essa DRE que eu estou montando, que é a prova real, esses valores estão batendo porque a gente está executando exatamente o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a gente entende que no ponto de equilíbrio eu estou considerando um custo fixo de 4.500. Só para reforçar aqui, ó. Fixo 4.500, margem de contribuição desse produto 20%, desculpa, seguindo o mesmo raciocínio. Aí sim eu chego à palavrinha mágica, que é o que todo mundo quer e todo mundo gosta, que é a palavrinha lucro. Então, olha só, sobrou 4.500 naquele raciocínio que a gente fez, né? Vou sublinhar aqui, botar em negrito. E é o mesmo que 20%. Beleza, desses 4.500, vamos pegar esse, direto aqui na fórmula, esse e esse. Estou somando os dois porque o custo fixo já está negativo, né? Fórmula de Excel, se eu botar menos com menos aqui vai virar mais, beleza? Então, qual é o meu lucro? 0, ok? E aí seria o mesmo que dizer, né, nesse raciocínio, eu não vou ter como fazer essa divisão, mas seria o mesmo como dizer ali lucro 0. Receitas e despesas estão zeradas. Então, eu tenho que faturar 22.500 sob essas condições que a gente viu, pré-calculou,
para ter uma margem de contribuição de 4.500, para daí efetivamente ter um lucro de 0. Uma vez que eu entendi isso, eu entendi que este é o meu ponto de equilíbrio. Então, a partir daqui, eu tenho, então, efetivamente, um resultado zerado. O que eu vender acima de 22.500, eu vou ter algum tipo de lucro. Vamos, então, continuar esse raciocínio, só para exemplificar, imaginando que o preço de venda ainda é o mesmo, e agora eu vou vender, sei lá, 6.000 unidades, só para a gente fazer. Porque eu estabeleci a meta aqui em 1.020, agora a gente vai vender muito mais que isso para ver se tem algum lucro ou não. Partindo do mesmo pressuposto, a gente vai fazer as diminuições, tá? A fórmula continua a mesma. Aqui a gente precisa atualizar, né? Porque ele tá manual, não tá automático. Então, se a cada unidade vendida eu tenho um custo unitário de 15, eu preciso atualizar esse raciocínio. Sobraram na minha mão uma margem de contribuição de 13.235. E aí, a partir deste preceito, eu continuo, tá? Porque o preço de venda não foi modificado, eu continuo tendo uma margem de contribuição de 20%, beleza? É este 13.000, que é o resultado bruto, dividido pela nossa receita. Se eu continuo com esses 20%, agora eu tenho um custo fixo de 4.500. 13.000 menos 4.500, a gente vai ter um resultado, ou um lucro, resultado líquido, de 8.735, efetivamente. Aí, então, eu estou tendo um lucro efetivo, né? E a minha margem de lucro, neste caso, é de 13%. Eu também poderia fazer aquele raciocínio da margem de segurança. Então, se eu estou aqui tentando entender essa mecânica, quanto é que me sobrou, né? O que eu tive efetivamente ali de margem de segurança? Se o meu ponto de equilíbrio, neste caso aqui, ele era aqueles mesmos 4.500, né, aquele resultado que foi obtido, eu posso, por exemplo, pegar lá a minha receita, a gente ter aí uma ideia, né, menos os 22.500, aqui, entender que a diferença foram esses 43.000, né, então aumentou a minha margem de segurança, foi de 43.000, e daria para calcular em percentual também, enfim, né. Mas aqui eu acho que deu para vocês entenderem a ideia e seguirem o raciocínio para aplicar isso, tá? Então, é só formular, é só montar aqui certinho, vai preenchendo, vai brincando. Ó, se a gente colocar aqui, por exemplo, R$1.000, aliás, 1.000 unidades, né? Atualiza o preço de venda, vai dar 22,58. Atualiza o custo unitário. Não esquece, sempre atualizou um, atualizou o outro, né? Não está automático, mas vocês podem ajustar aí da forma que acharem mais fácil. Então, vamos dar uma olhadinha geral. Olha só, faturei 22,58. Beleza. Tive um imposto de 6%, tive ali 4% de comissão, tive frete, tive custo unitário. Fechou. Sobrou na minha mão 4.411. Mas o meu custo fixo é de 4.500. Então, eu vou ficar devendo para alguém R$ 88,24. Eu tive um prejuízo. Beleza? Então, o raciocínio é esse. E aí, a questão, ela pede o quê? Olha, calcule o ponto de equilíbrio em quantidade e em faturamento. Como é que eu respondo esta questão? Eu respondo fazendo esse seguinte raciocínio aqui. O que é o faturamento? É o meu custo fixo, 4.500, dividido pela margem de contribuição, 0,20. No produto 2, 0,20. No produto 3, 0,30, né? Tá aqui, desculpa, tá aqui do lado, e o outro aqui 10% também. Então é só ir ajustando, vocês vão ver que aqui eu estou já calculando automático, né? Ele já está, a minha formulazinha já está direcionando lá para as colunas E, F e tudo mais, beleza? E a quantidade é só dividir pelo preço de venda. E toma esse cuidado, né? Se eu estou falando do produto 2, eu preciso dividir pelo preço de venda do produto 2, tá bom? Produto 3, 4, etc. E aí a gente consegue ter uma ideia. Essa questão a seguir aqui seria para calcular esse ponto de equilíbrio. Aí, trimestral. O que eu faço? Eu considero um custo fixo de 3 meses. Então, eu estou pegando aqueles 4.500, multiplicando por 3 meses. Meu custo fixo agora é de R$ 13.500. Ok. Então, 13.500 dividido pelo quê? Pelos mesmos 22,0588, que eu já esqueci aqui, 0,588, 23,53. Beleza? Então, assim, a partir deste raciocínio, eu tô deixa eu ver se ele tá puxando aqui. Ah, tá, perdão. Vamos lá de novo. 4.500 vezes 3 meses, dividido, né? Desculpa, eu pulei uma parte, pelos 20%, né? Que já foi pulando para o outro raciocínio. 67.500.
Então, está aqui o mesmo montante, aí sim eu divido pelo preço de venda. Tá? 0,588, 2353. Preciso usar todas as casas? Não preciso, porque na prática, o que é interessante para a gente conhecer? É interessante que vocês entendam, olha, deu 3.059,99. Você vai vender 0,99 unidades? Não vai. Você vai vender uma unidade cheia. Então, a sua meta tem que ser no mínimo 3.060 unidades para você fazer esse raciocínio. Abaixo disso é prejuízo na certa, dentro de 3 meses, ok? Aqui a gente multiplicou por 3 o custo fixo. Aí, se eu quiser fazer anual, é só pegar o custo fixo, 4.500 todo mês, por ano, 12 meses, 54 mil reais. Beleza. Então, qual é a margem de contribuição que eu tenho no meu produto? Ou nos meus produtos, que depois a gente vai trabalhar as médias. 270 mil, que é o faturamento que eu preciso ter. Então, qual que é o preço de venda? 22,0588. Ah, mas eu não vendo por 22,05. Coloca o preço de venda ideal, o preço de venda aplicado, o preço de venda do mercado, o preço de venda que você adota. Acho que é 5323, né? Ver se vai bater ali. Isso mesmo. É 2353. Errei as casas decimais ali. Tranquilo. Então aqui ele já está fazendo direto, né, para facilitar a minha vida aí, a de vocês também, mas é para vocês entenderem. Então, se vocês forem formular, professor, eu preciso fazer o trimestral, o anual. Aqui nessa questão, não. Eu queria que vocês pelo menos resolvessem do produto 2, do produto 3, do produto 4 e conferissem esse resultado. E vissem aí, né, o meu não deu 798,75, ele deu 799. Aí olha lá em que momento que você deixou de usar uma casa, você colocou uma casa decimal a mais ou a menos do que eu estou calculando aqui. Mas, de novo, né, você não vai vender 798,75. Tem que entender que o seu ponto de equilíbrio é esse. Mas a partir do momento que você vende 799 unidades, você já está tendo algum tipo de lucro. Esse é um raciocínio que eu quero que vocês tenham. E se você vender 798 exatamente, você vai ter prejuízo. Você não vai ter ponto de equilíbrio. Porque ele está ali naquele limiar entre uma unidade e outra. Tá? E aí, na hora que você colocar isso para o seu projeto, para o seu negócio, para a sua empresa, né, enfim, para fazer um raciocínio de uma coisa mais real e não essa simulação aqui, precisa fazer uma interpretação mais clara disso. Tá? Então, não podemos fugir, né, do conhecimento nesse sentido. Aqui é só essas questões que eu, particularmente, acho que, uma vez que a gente entende a dinâmica do negócio, esses arredondamentos não vão fazer diferença, tá? Para o exercício, para fins de fixação. Tá? Então, é tranquilo nesse sentido e também para fins de avaliação. O segredo realmente é que vocês entendam e saibam explicar essa informação. Então, se eu disser para vocês que o ponto de equilíbrio em quantidade de uma empresa ou de um produto XYZ é 798 unidades, você tem que saber me dizer que isso significa que a receita e a despesa vão ser iguais, ou seja, o lucro será zero, e que é necessário, caso ela queira, estabelecer ali uma meta de venda acima disso, porque senão ela vai ter prejuízo. Abaixo é prejuízo, acima é lucro. E aí, de acordo com o montante desejado. Mas sem saber o meu ponto de equilíbrio, eu não sei nem onde é que eu quero chegar. Então, eu não posso sair estabelecendo meta de venda para minha equipe se eu não sei, no mínimo, isso. Ah, já sei o ponto de equilíbrio, já domino esse conhecimento, já coloco ele, inclusive, no markup. Beleza, perfeito. Aí a conversa muda. E não esqueçam daquele raciocínio que eu falei. Aqui a gente está partindo do pressuposto, né, de uma equação, de uma fórmula. Ela não considera se esse faturamento ou se essas quantidades vendidas vão ser recebidas à vista. Se isso vai ser parcelado, se tem taxinha da maquininha, do cartão, estão entendendo? Ah, foi parcelado em 6 vezes, então como é que eu faço? Eu preciso estruturar esse raciocínio e elaborar. Eu só quis passar a essência da lógica da fórmula, né? Para que você não caia na bobagem de não usar essa fórmula efetivamente no seu negócio. E aí, então eu faço essa venda, mas eu faço ela parcelada. Então eu preciso entender que o meu custo, na verdade, ele é outro. Eu preciso considerar a taxa bancária de emissão de boleto, a taxa da maquininha, ou qualquer outra coisa, né? Então, esses gastos variáveis, essa informação do custo fixo são meros exemplos e cada caso a empresa vai ter uma realidade diferente, beleza? Então, obrigado pela atenção, queria agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, fico à disposição,
né? E qualquer coisa, é só vocês me chamarem. Na próxima aula a gente continua, né, com os exercícios de fixação, elaborando esse aqui. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre as questões a seguir, né, questão 3, aí falando da DRE em específico, trazendo ali os resultados das projeções, a diferença entre resultado líquido que a gente viu e resultado bruto, enfim, para a gente chegar até na questão 5, durante esses exercícios, né, falando então das expectativas de quando a gente trabalha com orçamento, o que acontece, cenários, como é que eu projeto, como é que eu crio essa visão de perceber o mercado antes que ele aconteça, beleza? Então, brigadão, agradeço aí mais uma vez, né? Estou sempre à disposição de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.